Despertar Podcast, dando continuidade ao nosso projeto da divulgação da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Hoje temos um desafio para discutir sobre as bets, sobre os jogos de azar. E vamos ver a visão espírita sobre esse desafio que está trazendo aí uma polêmica muito interessante. E o nosso convidado para trazer essa realidade para nós aqui é o nosso querido William Mendonça. Gostou do convite, do convidado, gostou do tema, meu querido, que fala aí um pouquinho para nós. Fala Luiz, fala pessoal de casa. Olha, é um tema que hoje a gente deve dar atenção, né? Muito prazer, William, satisfação te receber aqui para falar desse assunto tão importante que hoje todo mundo que tem um celular em casa, né, pode estar sujeito aí a jogar, né, nas bets, jogar aí nessas questões de apostas. E embora Kardec não fala diretamente para a gente sobre isso, porque na época dele também não tinha, né? A gente sabe que ele pode trazer alguma explicação para a gente sobre essas questões dos vícios. Então seja bem-vindo, a palavra é sua, meu amigo, fica à vontade. Eu que agradeço, né, a todos que têm a oportunidade de estar aqui hoje, né, a gente falando um pouco mais da doutrina e sobre esse assunto atual hoje, que não é tão distante, que da doutrina espírita também está atualizada em cima disso, através de Kardec, vamos dizer, ele mesmo já nos preveniu os espíritos através das obras, né? Isso. Do Evangelho, dos livros, das obras básicas, vamos dizer assim, e dentro do contexto ele nos mostra o padrão que nós temos que seguir. Entendi. O padrão que nós temos que seguir. É interessante vocês falarem sobre isso hoje, porque nós estamos passando por um momento, a Terra hoje, de transição. E a transição que nós temos hoje é o quê? A mudança de espíritos também que estão reencarnando. Então hoje, o que hoje o planeta está nos oferecendo? Isso aí. Vai ser um episódio bacana, viu? Nós vamos apertar esse moço aqui hoje. Vamos? Vamos? Vamos. E o que hoje, com toda essa demonstração inicial, né, que o William traz para a gente sobre essas transformações, essas mudanças que nós estamos aí para acontecer e já está acontecendo, a gente pode já trazer aqui uma pergunta direcionada sobre isso, né? De alguma forma, William, você acha que o Espiritismo condena o jogo? É isso? Chega a condenar o jogo? Ou seria uma situação específica? Na minha opinião, dentro do meu conhecimento doutrinário, eu penso assim, não é que ela não condena, a doutrina espírita não condena nada. Isso. Perfeito. Por quê? Nós temos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, nós já nascemos com ele. À medida que nós vamos sendo educados pela família, pela sociedade, nós já temos o quê? Uma diretriz e um ponto de partida. Um ponto de partida, só que nós lidamos com muitos fatores, à medida que nós reencarnamos, que são os fatores emocionais. Os fatores aonde que nós trazemos já de vidas passadas, alguns complexos, algumas doenças da alma. Só que ao despertar na carne, nós temos a bênção do esquecimento. E à medida que nós vamos desenvolvendo aqui na Terra, vamos dizer assim, reencarnado, nós vamos trazendo o quê? À tona tudo aquilo de bom que nós temos arrecadado de vidas passadas e também aquilo, os nossos vícios, as nossas más tendências de vidas passadas. Perfeito. Então, no momento atual, o que hoje nos oferece, hoje, o local onde nós trabalhamos, o ambiente onde vivemos, a cidade onde moramos, o que as redes sociais hoje têm para nos mostrar hoje? Tem muita coisa positiva, mas também ao mesmo tempo tem coisa negativa. Então, se nós caímos em determinadas ciladas, nós temos o livre-arbítrio. A condição hoje nós vemos hoje muitos jovens entrando nessa área de jogos, vamos dizer assim, de azar. Então entra em que? Depois quando vê que está sendo prejudicado, ali geram os conflitos. Conflitos o quê? Emocionais. A gente viu, né, Fabiano, principalmente na Copa agora, a Copa terminou tem uma semana,
o grande número de pessoas envolvidos nos jogos, né, apostando nos times, e isso já vem de um tempo para cá, e aí a gente tem notícia de que as pessoas estão viciando com esses jogos. E tudo que é vício, ele traz algum tipo de consequência, né? Uhum. A gente poderia falar aqui, William, algum tipo de consequência que nós temos observado através desses jogos, as pessoas que estão, né, porque o fato só de jogar seria importante e tal, se não viciasse, não teria muito problema. O problema é o vício. O que eu gostaria de saber, na sua visão, quais as consequências que esse vício pode trazer para a pessoa? Tá. Nós temos que lembrar que nós somos falíveis. Nós não somos perfeitos. À medida que nós, igual volto a dizer, o propósito da reencarnação é o quê? Que nós possamos nos corrigir, nós possamos nos melhorar e resgatar dívidas passadas. Ah, mas sou devedor? Todos nós somos. Ou vamos dizer assim, numa visão religiosa, todos nós somos pecadores? Somos. Mas a doutrina espírita nos mostra o seguinte: o que é prejudicial nesse ponto aí? À medida que é igual uma doença. Você não tem hábito, ou vou falar assim, você não tem tendência a doenças pulmonares. Você não fuma, você não tem, né? Mas à medida que você, se você pegar um cigarro, um exemplo, e se você não acender, ele não vai te fazer mal. Mas à medida que você coloca ele na boca e acende, ele vai te fazer mal. Como? Quando? Às vezes 10, 15, 20 anos. Às vezes tem gente que passa a reencarnação inteira sem problemas. Mas chega no final, ele vai dar um efizema pulmonar. Ele já sabe daquilo. São consequências de uma doença. Qual que é a consequência do vício hoje? A gente está vendo muito hoje a parte emocional. A pessoa, além dela entrar num estado, como que eu vou falar assim, deplorável, vai entrar na depressão. Vai trazer o quê? Um isolamento social. Além do isolamento social, ela vai estar afastando pessoas dela mesma. Não só na parte dos jogos, mas qualquer outro vício que envolve, ou seja, toxinas, vai levar o quê? A pessoa em estado depressivo, doentio. Isso nós vamos dizer, muitas pessoas falam assim, isso é doença do corpo, não é da alma. A doença da alma. Porque a alma está doente. Mas, coitado... Mas espera aí, vamos ver por quais os motivos que levou ele a chegar nesse estado. Porque existem razões. Você tem um livre-arbítrio, igual eu falei. Sim. Se eu tenho um livre-arbítrio para jogar, eu quero... vou tentar hoje. Você hoje... estão te forçando a jogar hoje? Estão te forçando a falar assim, botando uma arma na sua cabeça, falar assim, você hoje tem que pegar e apostar em tal jogo, tal time, não importa qual seja. Você hoje está sendo forçado a usar drogas. Você hoje está sendo forçado a beber, um exemplo. Não. Nós temos o quê? As nossas opções. Só que às vezes nós já temos tendências. Já. A gente vê, captando um gancho do William, que a gente vê que o problema não é só no jogo em si. Não. Né? É quando a pessoa deixa de ser dominada. Né? Quando o espírito passa a ser dominado, por exemplo, por aquela situação. Porque o jogo pode se tornar um entretenimento. Agora, quando ele passa, às vezes, deixar de ser saudável. Desde que ele não seja usado como um subterfúgio, como um trampolim, para resolver meu problema financeiro, por exemplo. E às vezes nem é questão financeira. Às vezes ele entra como um entretenimento. Mas a questão financeira é um dos fatores. Um dos. Fatores. Eu vou dar um exemplo assim, para a gente chegar num ponto onde que eu vejo hoje que está acontecendo muito. É um jogo simples que tem hoje, existe há anos. É o jogo do bicho. Não estou falando mal, não tem nada contra, nem quem joga, quem não joga. Só que, se você pegar hoje uma pessoa, um apontador de jogo do bicho, deu 11 horas, 2 horas e 6 horas da tarde. Se você vê onde que ele está e você pode observar ele de longe, vai estar cheio de gente ali.
E às vezes pessoas que não têm dinheiro compram um pão, mas às vezes faz um jogo. Né? Não é que seja errado, tem um livre-arbítrio. Não condeno isso, hora nenhuma. Eu tô falando que são coisas que nos é oferecido hoje de graça e nós aceitamos. Que aqui, às vezes aquilo se torna uma necessidade da pessoa. A pessoa fala assim, eu vou ganhar, não vou ganhar. Tá. E entrando nesse ponto, se nós formos olhar, nós temos como que eu posso falar? As más tendências já. Nós somos influenciáveis. Isso. Como espelho imperfeito. Nós somos influenciáveis. Aí o que a mídia faz hoje? Vamos dizer assim, ela entra na sua cabeça. Se você não tiver uma personalidade forte e se você não tiver uma certeza daquilo que você quer... aponta aquilo como se é algo muito bom, né? O aí, que o social mais vende hoje eles estão te vendendo isso. Mas aí o que acontece? São prazeres momentâneos. Excesso, todo excesso faz mal. O veneno de cobra, ele se torna um soro quando ele é dosado. Mas quando ele é excessivo, ele mata. Assim como... Água. Bebe 20 litros d'água para você ver o que acontece. Então, se nós formos olhar, a natureza em si, ela caminha no seu rumo, no seu percurso como normal. Mas à medida que nós já temos a consciência, nós já temos o livre-arbítrio do que é certo e do que é errado, porque está lá no livro dos Espíritos. Vamos dizer, à medida que você já tem uma consciência do que é certo e do que é errado, você é responsável por aquilo. Sim. Nós somos responsáveis. Entendo. Então, a responsabilidade é de quem? Eu sou amigo do Fabiano. A responsabilidade é do Fabiano porque eu jogo? Não. A responsabilidade é do Piteco? Não. Mas aí, eu fico me pondo em postura de coitado. Coitadinho de mim. Eu fiz isso, mas eu sempre tenho o quê? Eu tenho uma desculpa para poder justificar o meu vício. Eu vejo assim também, por exemplo, às vezes... Porque muitas das vezes, igual o Luiz falou, é uma tentativa de uma solução, questão monetária, de dinheiro, né? Na maioria das vezes a pessoa vai por isso. Mas eu vejo também, falando especificamente, vamos falar aqui dos jogos de azar, né? Das bets, tigrinho, isso que está no ar aí. Muitas vezes uma tentativa de preenchimento de um vazio. Exatamente. Não é, Luiz? Vida sem propósito. Sem propósito. Quando coloca o materialismo acima do espiritual, né? Às vezes para preencher uma ansiedade, uma depressão, ou até por uma adrenalina, né? Agora eu te pergunto, por quê? Pois é. Preencher por quê? Falta de Porque tá coisas vazio. espirituais, né? Tá vazio. Você Tá procura vazio do preencher algo espírito. Mas vazio. por que tá vazio? Pela nossa ociosidade, Exatamente. pela preguiça. Assim, é uma palavra, são adjetivos, nós vamos olhar pela preguiça, pela acomodação. William, isso aí é meio cultural também. Eu falo assim, meu pai, ele teve uma banca de jogos. Cara, quando ele montou isso, antigamente era comum. Era comum. Mas assim, eu achei aquela coisa mais doida. Quando meu pai montou uma banca de jogos, me deu uma tristeza profunda. Olha só, tá vendo? Foi dentro de uma casa que nós tínhamos, e aí ele ficava ali como dono da banca, ele ficava ali dias, porque na rodada ele tinha que tirar a parte da casa. E quem é que ia tirar? Ele. Então ele ficava ali dias e dias envolvido naquilo. E as oportunidades que eu fui lá, eu era menino, garoto, eu não me sentia bem. O ambiente hoje eu entendo. Na época eu não entendi. O ambiente espiritual era o pior. Então, isso que eu falo cultural, porque isso já vem lá de trás. Está acontecendo agora o quê? A modulação para outras situações, através do quê? Das redes sociais. Mas é igual eu tô falando, estão te vendendo algo de prazeres momentâneos. Sim. E eu falo assim, são instantâneos. Questão de... Porque qual que é a queda nossa hoje? É o nosso orgulho e a vaidade. Nosso orgulho e a vaidade, a nossa queda. Então eu tenho que ser o melhor, eu quero uma coisa melhor, eu quero o de última geração, um celular, eu quero isso, eu quero. Mas não pensa assim, eu posso ter isso por enquanto? Eu quero. Eu quero. Mas eu não posso ter isso aqui. Vamos supor, como que eu vou hoje... Um exemplo, tem pessoas aí que tem possibilidade de dar 20 mil num celular. Mas na situação hoje que eu me encontro, eu tenho condições disso?
É que hoje a sociedade é muito imediatista, né? Eu quero chegar nesse ponto assim. O outro pode, eu também quero só poder. que Aí que tá o problema. Só que existe Muito fácil. uma coisa interessante, é porque nós criamos problema para nós. Toda hora. Toda hora. Nós criamos problemas. Toda hora. É Todo momento. É um ponto de vista que a gente está falando dos jogos. É só para a gente entender, esse livro, Memórias do Suicida. Memórias do Suicida. Ótimo, da Dona Ivone. Da Dona Ivone. É o caso de 5 espíritos. O principal, Camilo Botelho, de Portugal, um escritor. Só que dentro desses suicidas, existia um que se suicidou por causa do jogo. Ó. Perderam tudo. Ele não pensou, porque aí é o lado egoísta nosso. Ele não pensou... Aí, tem esse lado aí, tá vendo? O lado egoísta. Ele não pensou na família que estava aqui, encarnada. Boa. Ele não pensou nos filhos Egoísmo. e no efeito dominó que geraria ali para sua família. Quantas encarnações pode vir afetando? Não, até também, né? nessa. Nessa principalmente. Porque né? a sua esposa, ela ficara desamparada, vamos dizer, pelas dívidas que ele deixou e começou a colocar a sua filha na prostituição. Uhum. Levou seu filho a cometer crimes hediondos até se encontrar preso. Isso. Olha pra você ver, Eu lembro desse episódio. denegriu a família. Depois ele volta, vê a situação, Isso. né, e fica perturbado. Ele não podia ter vindo, Uhum. mas aí, como tem o livre-arbítrio, falou assim, olha, eu te aconselho, é aquele caso, eu te aconselho a não ir. Mas só se você quiser, vai. Vai. É a mesma coisa, eu te aconselho a não julgar. É. Ó, Piteco, eu sei que você é espírita, eu tô precisando de um conselho, igual tem os conversas fraternas na casa espírita. Eu tô precisando de um conselho, porque o que você pode me orientar? O que você pode me orientar? Eu tô com esse problema, assim, eu tô com uma dívida enorme e tal. Você vai falar para ele, não, a gente vai pagar sua dívida. Não. Mas olha, a gente pode ver o que pode ser feito para você sanar a sua dívida. Porque muitas das pessoas querem uma solução para o problema Imediata. assim. Vou apertar um botão aqui, vai vir a solução. E a gente sabe que não é assim, né, William? E eu falo assim, é igual menino mimado. Tá acostumado o pai ou a mãe e ele resolver os problemas. Mas na hora que é jogado no mundo, não tem o pai e a mãe às vezes para poder resolver esses problemas. Quando é cometido crimes hediondos, quando é cometido um assassinato. Eu posso ser o pai hoje, eu posso sofrer demais com ver ele na cadeia, mas ele vai ter que pagar o preço, porque ele assassinou alguém. É um exemplo que eu estou dando. Assim Deus trabalha conosco. Eu vejo você sofrer, é o mesmo caso do Memória Suicida. Os orientadores espirituais, Camilo vendo, ele reencarnou. Eu acho que eu não me lembrei o nome dele ainda, mas vamos ver, até no final a gente lembra. Ele reencarnara deficiente, numa família pobre. E Camilo, antes de reencarnar, foi visitá-lo e viu a situação dele como um espírito totalmente deformado, num casebre, pobre. E ele falou assim, coitado, o que ele fizera para ele? Aí o orientador falou assim, não, pera lá, não é assim também não. Né? Ele, vamos dizer, ele não está passando nem a metade do que teria que passar. Então, a lei de causa e efeito, ação e reação. E você acha que os espíritos podem incentivar a pessoa a jogar? Aí que entra a beleza da natureza de Deus, além de deixar nosso livre-arbítrio. As categorias de espíritos, nós sabemos que são diversas, 3 ordens e 10 classes. Desde o espírito puro ao espírito impuro, vamos dizer assim. Então, eu falei no começo aqui que nós somos influenciáveis. Nós somos influenciáveis. Agora, imagina quando na pergunta lá no livro dos espíritos, os espíritos influenciam nossas vidas. Está lá no livro dos espíritos. Aí vem Kardec, os espíritos, através de Kardec, nos informa. Sim, mais do que pensamos. Eles nos coordenam. Então, da mesma forma que nós aqui, à medida que reencarnamos, nós temos família, nós temos amigos, lá também no plano espiritual a gente tem pessoas, espíritos doentes, espíritos com vícios, espíritos obsessores, espíritos que cuidam da gente. Agora, nós somos devedores, lembrando, nós somos devedores. E vocês acham que esses espíritos, que nós somos devedores, eles não vão vir nos cobrar? Eles nos influenciam, mas nem sempre determinam as nossas escolhas. Não, né? Porque eles aí falam assim, mas porque eu fui influenciado por um espírito. Não. Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos nossas escolhas. E nós temos nossas escolhas. Ele nos influencia, uma decisão é nossa. A decisão é nossa. Agora, uma coisa que eu vejo,
tudo que nos dá prazer momentâneo, nós gostamos. Mas à medida que passa, aí você tem a ressaca moral, aí você entra nessa depressão que foi dito. Aí você entra nessas fugas e nesses vazios que o espírito que a alma tem durante encarnado. Porque aí você entra numa ressaca e fala assim, aí vem o sentimento de quê? Culpa. Você gera um sentimento de culpa, aonde que vai abalar seu estrutural emocional e psíquico. Mas o que tem a ver? O emocional e o psíquico é a mesma coisa? Nós vamos olhar, o sentimento, às vezes, ele abafa a razão. Porque a doutrina espírita nos traz o quê? A fé raciocinada. Uma linha de diretriz que nós temos que ter também, a razão. Porque à medida que nós agimos com sentimento, nós passamos a ter falhas. Porque a compaixão é para todos, mas se nós tivermos que passar por diversas etapas de provação, nós temos que lembrar que nós vamos passar. O bem que fazemos, igual Jesus nos fala, que nós podemos chegar até ele através do quê? Do amor e da caridade. Kardec, por isso que a doutrina espírita é tão atual, Kardec nos traz no Céu e Inferno, está lá, Código Penal da Vida Futura. E é muito lindo, não é só lindo no papel aqui não, mas se nós formos olhar... Muito atual, né? É muito atual. Tá onde? No Céu e Inferno. Numa obra básica da doutrina espírita. E se nós formos pegar o contexto aqui, nós vamos ver assim, tá atual. É uma realidade hoje. Uma realidade. Quantas pessoas hoje nós vamos ver que não querem, jovens, vamos pôr assim, não querem trabalhar? Nós estamos falando das bets, nós estamos falando dos jogos, vamos dizer, online e tal. Mas quantos empregos são oferecidos hoje e muitos não querem trabalhar? Foge da lei do trabalho. E por que será que está acontecendo esse movimento? Aí entra aquele caso. Pela vida fácil, vamos dizer, né? Eu estava escutando uma palestra espírita, não sei se foi o Haroldo ou se foi o Arthur. Aí estava falando, hoje, em casa, o filho tem... É quase igual a essa sala aqui, um quarto dele. Ele tem um celular na mão, ele tem uma televisão, ele tem uma Netflix, ele tem um conforto ali que ele não sabe. Pra que eu vou sair do quarto? Uma conexão geral com o mundo lá fora. O mundo lá fora, é global. Total. Por que vai sair? Aí vem a mãe com o almoço. Vai fazer. Café. Vai pra rua, vai fazer não sei o quê. O que ele vai fazer lá? Aí você... Deu sono, ele dorme, a cama tá ali. E você chega lá no quarto dele, tem uma pilha de. A mãe acabou de arrumar a cozinha, tem uma pilha de prato e de coisa suja. Ele não arruma nem a cama. Liga ali numa plataforma de comida, a comida chega em casa. Então eu falo assim, ele não arruma nem a cama dele. Então são pequenas obrigações que nós tínhamos ou temos até hoje. Na nossa educação, vou falar assim, não estou falando que os pais estão sendo falhos, porque tem muitos pais que querem o melhor para os filhos. E nem sempre o melhor dos filhos é o conforto. Tem que sair da linha de conforto. Tem que sair da base de conforto. Não tem aquela história que o Haroldo conta, o cão estava no posto de gasolina e parou para abastecer e o cachorro estava uivando, deitado em cima de uma tábua. E dali o Haroldo falou assim, mas por que esse cachorro tanto uiva? Ele fala, aí o frentista fala assim, porque está deitado em cima de um prego. Mas por que ele não levanta? É porque a dor não é suficiente ainda para ele locomover. Interessante. Então, nós às vezes esperamos a dor vir até nós. E é bom? Não. As penas e as provas que temos que passar aqui, no presente reencarnação, é natural. Isso aí já foi programado no plano espiritual. Agora, a consequência daquilo que fizermos aqui e gerar novas dores, novos problemas, já é o quê? Responsabilidade nossa na vida atual. Sim. Porque nem tudo é de vidas passadas. Sem dúvida. A gente nasce num grupo familiar, numa célula familiar, para quê? Nós somos educados e direcionados. À medida que nós criamos, vamos dizer, possibilidades para que nós possamos caminhar sozinhos, nós já temos o quê? Vamos seguir nossos pais ficam. Deixar pai e mãe. Só que aí o que acontece? As coisas invertem. Porque o pai cuidou até certa idade. Depois quem vai cuidar dos pais? Quantas brigas hoje nós vemos? A gente está falando de vícios e de posses de dinheiro. Nós estamos falando, por que esse jogo fácil? Porque as pessoas... Alcance, né? As pessoas querem sempre ganhar. Antigamente você tinha que sair de casa, procurar uma banca ou uma casa de jogos. Facilidade. Hoje está aqui, ó. Hoje na a sua rede frente. social te facilitou muito.
tudo. Tá ao seu alcance. Uma coisa interessante que o Piteco falou aqui, né, a gente prestando atenção, ele falou assim, já estou até com crédito, porque eu peço tanta que na internet que eu preciso e já tenho crédito, né? É verdade. Para a gente fazer uma compra aqui hoje, é questão de segundos. Isso também tem muita gente, não estou falando que é o seu caso, mas eu falo assim, tem muita gente que às vezes é viciado nisso. É o prazer. Eu vejo assim, né, William, a questão de falando de prazer, aí você estava falando assim das questões espirituais, de outras existências, que nem sempre, que depende da nossa família, depende de tudo. A gente entra aí nas questões também do nosso corpo, né? Que nós estamos encarnados, nós estamos num corpo físico. Quando começa a esses vícios, inclusive os da Beth, a influenciar o nosso próprio organismo. Não só nas questões emocionalmente, mas nas questões fisiológicas. A pessoa, às vezes, começa a ter sensações de ganho. Isso causa um prazer, liberação de endorfina, né, de hormônios que causam prazer. Me dei bem. A partir do momento que começa a perder... Vou recuperar. Você já viu que o nosso sistema, vamos dizer, o fisiológico, ele libera toxinas do prazer, da dor, não é? As toxinas que são, vamos dizer assim, os anticorpos, que vai o quê? Saturar a doença. E então, nós temos o quê? O nosso organismo físico, vivo, ele é cheio de quê? Pequenas células que vai o quê? Direcionar para a melhora do corpo ou para a doença. Agora, o espírito, o que o espírito tem? Além de estar conectado nesse corpo, um exemplo, ele tem perdão, a palavra fugiu aqui agora. Nós temos de volta que fala. Vamos pôr as qualidades do espírito. Mas é a potência que o espírito tem. Nós temos, igual Jesus nos fala, nós temos a possibilidade de nos curar ou não. Mas para isso, para que nós possamos ter essa possibilidade, nós temos que nos ajudar. É o querer. Aí que tá o detalhe. Nem todo mundo quer sair do vício. Não. Tá se dando bem, tá perdendo, mas tá achando, não quer sair daquilo. Mas por quê? Vício? Vamos dizer, ali ele criou uma zona de conforto. Vamos dizer, o prego da tábua ainda não doeu o suficiente para ele poder levantar e falar assim, eu vou ter que agir. E às vezes ele não consegue mesmo. Não consegue. Aí entra o quê? Quando você vira para um viciado, um exemplo, vamos dizer no caso de um alcoólatra, você falar com ele hoje, ele fala assim, você tem que ir para uma clínica, você tem que tratar e você vai ter que se cuidar. O primeiro ato da pessoa é o quê? Negação. Eu não sou doente, eu não tenho problema. E no caso, a hora que eu quiser. No caso dos jogos, pior ainda, que a pessoa acha que não consegue enxergar isso. Né? Porque ele já entrou num buraco tão grande que ele só vê o abismo. Ele só vê o abismo. Aí para ele sair, ele vendo só, enxergando só o abismo, ele fala assim, hoje eu ganhei 5 mil, mas amanhã eu perdi 10. Perdão, gente. Tranquilo. Eu perdi 10. E aí? Mas eu vou recuperar na próxima. Sempre vai ser. Sempre vai ser o quê? Um buraco sem fundo. Eu acho que nós temos hoje tudo nas mãos para que possamos crescer. Mas o estado que nós nos encontramos de facilidade, de conforto, o estado que nós encontramos com a facilidade que nós temos hoje. Se você hoje, qual que é? Eu fico prestando atenção, na época das casas espíritas antigas aqui, o Lázaro, você via filas quilométricas para pegar uma cesta básica, para ganhar um macarrão. O seu Anésio, eu tive a possibilidade de conhecê-lo, e o seu Anésio, o tio Foncinho, eles andavam com a sacolinha debaixo do braço, falavam assim, aonde eu vou, eu sei que eu tenho para ganhar. Eu vou ganhar alguma coisa. Porque eles já conheciam ali, eles já conheciam aquelas pessoas. Quem via o seu Anésio, você conhece o seu Anésio e tal? Seu Anésio, o do Centro Lázaro, e que fazia tal ação. Alfaiate. O bem que fazemos também, ele nos dá classificação. Sim. O seu Anésio sempre conhecido dessa forma, pela caridade, até por quem não era do meio. O tio Foncinho. O tio Foncinho. O tio Foncinho. Ele ajudou muita gente. E às vezes tem gente que nem sabe. Tem a dona Joana, a mãe do Aulos, que foi uma pessoa extraordinária. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela lá no Lar da Fraternidade. Então nós
Lado da Fraternidade, não, é o antigo Vanderlei, que é o Lado da Fraternidade hoje. Trabalhou lá há muito tempo, eu tive essa oportunidade. Então são pessoas que fizeram bem. O que era que eles tinham compaixão em fazer o bem às pessoas. A dona Joana, quantas como é que eu vou falar, enxoval para beber ela entregou, ela fazia. Quantas pessoas iam lá na casa dela? Eu fui uma das pessoas que fui lá tomar paz com ela em casa. E naquele tempo não existia esse vício forte como existe hoje. É o que eu quero mostrar, essa diferença. Naquela época era uma época que você via a necessidade do pão. Além do pão, ali você recebia o pão material e além você levava um conforto espiritual. As casas espíritas hoje, os templos religiosos estão sendo, vamos dizer assim, a evasão. Muitas pessoas às vezes hoje nem passam perto, às vezes não chegam. Mas é porque ali que vai ter salvação? Não. É uma âncora que nós temos de apoio emocional. Uma âncora que nós temos. Mas, William, você acha que a pessoa que está viciada em jogos, está viciada em bets, ela vê a casa espírita ou o espiritismo como uma possível solução para esse problema que ela não vê como problema? Você acha que... Como é que ela vê isso? Ou os familiares? Olha, eu falo assim, a religião em si, vamos falar em religião em si, ela não resolve o problema de ninguém. Não resolve o problema de ninguém, a religião. Eu falo assim, vai depender do que você faz dela para você melhorar. Eu conheço a doutrina, eu estudo a doutrina, mas eu não dou conta de vivenciá-la. E aí? Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, eu não sou espírita porque é muito difícil. Eu falei, difícil por quê, meu amigo? Não, você tem que seguir certas regras, você tem que seguir certos padrões, você já não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu falei, não, a doutrina espírita não abole nada da sua vida. Ela não te proíbe nada. À medida que você vai se autoconhecendo, à medida que você vai aprendendo, você vai abolindo aquilo da sua vida que você não quer mais para você. É isso mesmo. Cada qual está no... o Chico fala, que eles perguntaram a Chico por que a doutrina espírita não era universal, assim, não se tornaria uma doutrina. Ele falou assim, vai chegar um ponto que vai se tornar uma doutrina, vamos dizer, que todos vão participar. Mas cada qual está na doutrina certa. Nossos irmãos protestantes estão no lugar certo, nossos irmãos católicos estão no lugar certo. Por quê? Cada um no seu nível de consciência. É isso aí. Se nós chegarmos no plano espiritual hoje, nós encontraremos nosso estado espiritual naquele nível de consciência. É um suicida? Você vai estar onde? No vale? Os suicidas. Agora, se a casa espírita hoje vai oferecer algo, ou eles vão até a casa espírita, vocês já prestaram atenção que às vezes a pessoa tem que estar no fundo do poço e para procurar ajuda. Não vou falar procurar um tempo religioso, para procurar ajuda. Aí, à medida que ela começa a caminhar, a melhorar um pouco, a evasão. A pessoa fala assim, não, eu já estou bem, eu não preciso mais disso aqui. É só um tempo. Tá, mas isso aí, você acha que é um problema da casa espírita ou do espiritismo? Pra te falar a verdade, nenhum nem outro. O problema é da pessoa. Por que o problema é da pessoa? Porque a casa espírita tá... eu vou dar um exemplo. Se hoje eu parar de vir aqui no SEARC, vocês vão parar de trabalhar. Vocês vão parar de doar cestas, vocês vão parar as palestras, vocês vão parar o tratamento espiritual. Não vai. Então o problema é da pessoa. E são pessoas pirracentas, vamos dizer assim. O Zé Amaral falou uma coisa interessante uma vez, que nós somos espíritos, não estou generalizando, mas que espíritos hoje que têm a depressão são espíritos birrentos. Porque a gente cruza o braço, tá no plano espiritual, cruzou o braço e fala assim, eu não vou fazer não quero. Você tem um livre-arbítrio, você não precisa fazer. Você não precisa agir, não precisa. Mas, espera aí, o tempo está passando, aí passa 100 anos, 200 anos, 500 anos, e fala assim, opa, o treino não está funcionando, não, eu vou ter que adiantar. Para que a doutrina espírita nos mostre que na medida que para nós possamos evoluir, nós temos que trabalhar, nós temos que produzir algo. Concordo. Entendeu? É só a gente manter o que nós fazemos de melhor, ajudar na transformação moral daquela pessoa, na oração, um atendimento fraterno, receber ela na casa, né, de forma adequada. Aí que tá, às vezes aliado a um tratamento profissional também, né, Willy, que é importante. Aí que está a dificuldade. Eu não sei só das casas espíritas, mas dos templos religiosos. Você tem essa mesma atitude, né? Saber abordar as pessoas nesse ponto.
Porque as pessoas já veem, é igual um animal coído. Se você chegar, ele morde. Então as pessoas já vêm com determinados receios, porque você vai me julgar. O Piteco está me julgando. Então, em vez de acolher, não é que você vai passar a mão. Igual falou, acolhimento fraterno. Acolhimento. Em vez de você acolher e falar assim, ó, meu irmão, tudo bem, errou. Vamos tocar em frente. O que a gente pode fazer para mudar isso? Primeiro vamos cuidar agora de você está precisando de ajuda. Agora, depois a gente vai começar a colocar as coisas no lugar. Então, o que acontece? A gente tem que ver se a casa espírita hoje está preparada para isso, para o acolhimento. Nós temos que ver se os templos religiosos hoje estão preparados para isso. Porque não adianta nós oferecermos mundos e fundos, ou que você vai curar, você vai ser melhor, você vai melhorar, em nome de Jesus. Não, gente. Nós temos que ver qual o caminho que nós vamos tomar para que possa sanar os problemas. Tem um ditado no AA que fala, hoje por hoje não. Então nós espíritas também, nós temos que lembrar o seguinte, qual que é a minha função hoje? É de julgador, de juiz, que eu condeno? Ou é uma pessoa que vai estar ali presente para acolher e dar os primeiros procedimentos de melhor? Qual que é a função hoje de um pronto-socorro? Não é a prevenção da doença? Se você chega lá doente, eles não vão perguntar onde você quebrou o braço, por que você estava fazendo e tal. Não, vamos cuidar primeiro da ferida e depois nós vamos tentar sanar os problemas. Na sua visão espírita, quais as ferramentas que uma casa espírita pode proporcionar para a pessoa que está envolvida com os jogos de azar e bets no sentido geral? Quais são as ferramentas que a gente poderia falar aqui que uma casa espírita pode contribuir? Eu falo assim, de várias maneiras, nós podemos dizer. Eu volto lá atrás. A casa espírita, antigamente, ela tinha preocupação de sanar, às vezes, um alimento que faltava, um pedaço de pão ou uma roupa. Vamos dizer, lá no começo. Hoje já mudou o estado. O foco. Porque nós estamos lidando com os lados emocionais. As doenças da alma, né? Da alma. Naquela época havia o tratamento espiritual, a série, vamos dizer, reuniões desobsessivas que há até hoje, não é? Naquela época também se tratava de obsessões, que as pessoas eram consideradas loucas. E nessa época de hoje também se trata da obsessão. Mas nós vamos olhar, a doutrina espírita ela nos traz um leque de livros, de programas, de programação e de pessoas capacitadas, de autores, para nos instruir em relação à doença da alma. Tá, por exemplo, mas eu quero te perguntar o seguinte, o atendimento fraterno na casa espírita, você acha que ele pode ajudar a pessoa que está nessa situação? Até certo ponto. É igual eu falei, você vai dar o primeiro socorro. Depois dali para frente é a pessoa que tem que caminhar. Então vai ajudar. Vai ajudar, até certo ponto. Porque nós temos que colocar o seguinte, nós somos limitados também. Eu não posso impor para uma pessoa que ela tem que fazer e que tem que ser assim. Não, mas não é questão de impor. Não, eu vou oferecer um atendimento fraterno. Eu vou chegar no ponto que eu quero te explicar. Eu não posso impor para uma pessoa. Não é? A doutrina espírita ela não impõe nada. A casa espírita não impõe nada. É o que eu quero dar um exemplo, é esse. Porque muitas pessoas às vezes não entram com medo da gente impor algo, da gente falar, não tem que ser assim. Não estou falando de outras religiões, não estou falando de outros crédulos. Eu estou falando da doutrina espírita. Então nós não cobramos das pessoas. Muitas pessoas já chegam, igual eu falei, assim, com receio, assim, eles vão me cobrar, Não, ninguém vai cobrar nada de ninguém. Às vezes pessoas, uma vez, eu estava lá no Lázaro e estava na conversa fraterna, chegou um jovem lá, virou para mim e falou assim, eu vou chegar em casa e vou suicidar. Você olhava, ele estava transtornado. Eu vou suicidar, mas eu falei, por quê? Porque minha vida está assim, está de perna pro ar, e foi falando os problemas. A gente escutou e pegou e falou assim, olha, vai resolver? Você está numa casa espírita, então aqui nós acreditamos nos espíritos. Se você cometer o ato do suicídio, você vai estar o quê? Além de te atrasar na sua caminhada evolutiva, você vai estar criando anos ou séculos de sofrimento para você.
Eu não posso impedir. A única coisa que eu posso te oferecer hoje é a oração e o passe. Isso. Eu vejo, Né? voltando aqui um pouquinho atrás, que a gente estava falando, eu vejo muito na questão de jogos. Primeiro a gente falou dessa facilidade, né? Tá ao nosso alcance. E hoje o mundo anda muito conturbado, né? Eu acho que as pessoas têm esse vazio espiritual dentro delas já de uma forma muito natural. Hoje, eu vi um documentário esses dias, documentário não, uma série na Netflix, que o pessoal de casa adora recomendação de série, então eu já vou falando uma. Então, acho que chama Geração Z. Você coloca lá, você viu? Que eles são mandados para uma área de floresta, vamos dizer assim, uma área abandonada, e eles chegam lá cheio de marra, cheio de coisa, né? Não estão acostumados a tudo de mão beijada, e eles começam a colocar eles dentro da realidade de uma vida normal, vamos dizer assim. Sem muito luxo, sem muito benefício, você assistiu, né? Sem benefício. Muito interessante, quem quiser assiste lá. E a gente começa a perceber, e geração Z são pessoas em torno de 25 anos, tá, gente, que eles colocam hoje. A gente começa a perceber como que as coisas materiais envolvem e como que eles ficam muito dependentes de coisas tão supérfluas que a gente fala, meu Deus, mas não é possível que é isso. E eles começam a perceber no desenvolvimento dessa tarefa, desse documentário que é colocado para eles, dessa série, eles mesmos começam a perceber como que a vida deles são vazias. Então eu vejo, às vezes, nas questões das bets, essa procura de preencher um vazio. E muitas das vezes isso vicia. Vicia por tudo aquilo que a gente desencadeou. Às vezes, de uma influenciação espiritual, nós vamos falar agora, né, Willi, sobre isso mais um pouco. Às vezes, por essa questão do organismo se adaptar às sensações de prazeres. Eu acho que o mais grave é quando isso se torna prazeroso. Porque a pessoa às vezes quer parar. Ela quer parar, Luiz. Ela quer parar, William. Muitas vezes você pergunta para a pessoa, muitas vezes a família tem isso como uma falta de caráter, como uma fraqueza da pessoa, como qualquer vício. Ela tem vontade de parar, mas a carência física, compulsão, que gera uma compulsão, leva ela a isso, e leva ao desespero, e leva ao suicídio, igual esse personagem do Camilo Botelho. É o que eu gosto de prestar muita atenção, às vezes, nas passagens do Evangelho, e um capítulo que eu acho muito interessante é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Tem uma passagem aqui que eu deixei marcada que fala o seguinte: quando os homens caem por sua própria culpa, quando são vítimas de sua própria imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição. Quando pessoas arruinadas pela falta de ordem, de perseverança, pela má conduta ou por não terem sabido limitar os seus desejos. É o que dói mais. Tá lá, causas atuais das aflições. Então, se nós formos olhar, é por isso que eu falo, nós não temos que tratar como coitadinhos, mas nós temos que tratar ali como pessoas doentes e a necessidade que há ali, lógico, a necessidade do afeto, do carinho, do amparo. Mas nós temos que ser, às vezes, como pais, ser rígidos. Porque a doutrina espírita nos mostra que nós podemos melhorar, podemos, determinadas provas que nós, em vidas futuras ou em reencarnações atuais, são agressivas se nós formos olhar. Você fala assim, mas por que está passando por tanta dificuldade? Por que está passando por essa prova tão difícil? É porque são reações do nosso livre-arbítrio. No caso dos vícios, dos jogos, como você mesmo falou, é uma realidade hoje atual, já virou uma doença, vamos dizer assim, patológica. Assim como a depressão é uma doença, assim como várias ordens de desequilíbrio se tornaram doenças atuais. São transtornos, né? Transtornos emocionais. Agora, não adianta eu virar para uma pessoa que está doente, igual eu falei aqui, falar assim, você está doente, você tem problema, e você alterar e falar, não adianta, a pessoa não vai aceitar isso. O prazer que ela tem... Não é confrontar, né? É ajudar. É ajudar, não é confrontar. O prazer que ela tem
de fazer aquilo é tão grande, são prazeres momentâneos. Uhum. E que ela às vezes não vai enxergar que ela está prejudicando ela mesma. E às vezes a vida é tão dura, vamos colocar dessa forma, cobra tanto que às vezes ela procura um pouquinho de prazer nesse tipo de situações também, né? São as fugas emocionais. As fugas. Aí nós buscamos o quê? As bengalas. São bengalas que nós buscamos, a necessidade que nós temos de sermos carentes às vezes. Tem pessoas que tratam, agem igualzinho aquele desenho antigo que tinha a hiena e o lobo. O lobo não, o leão. Ó céus, ó vida, ó azar. Culpa a vida. Né? Aí você tá ali lidando com o quê? Com uma pessoa que... Pessimista. Né? Nada vai dar certo na minha vida. Vitimista. Só eu tenho problemas. Não é, gente. Todo mundo tem problemas. Todo mundo tem dificuldades. Só que existe uma coisa, a diferença de nós buscarmos com as nossas próprias mãos e a de nós queremos ajudar ou não. Ô William, bacana isso aí que você falou. Agora aqui entrando, a gente já está caminhando aqui para o nosso final, mas eu queria entrar aqui numa questão da doutrina espírita, que nós vimos que existem as sintonias vibracionais, né? Isso. Então, muitas das vezes, a pessoa às vezes nem está sintonizada nessa situação, mas ela acaba entrando nessa faixa vibratória e acaba às vezes sintonizando com um amigo espiritual que também, no caso, tem o mesmo vício, vamos falar de jogos. As mesmas tendências, obrigado. Tudo bem. Então ela começa a ser influenciada para alimentar aquela tendência desse nosso amiguinho ainda que também sofre da mesma situação. Você acha que isso pode desencadear algo maior? Tipo, pode desencadear uma obsessão? Olha, vamos dizer assim, eu falei que cada um tem um nível de consciência, e realmente tem. Então, se você está vinculado a determinados vícios, aí eu já vou entrar nessa parte assim, seja jogo, seja um vício de bebida, de coisas tóxicas, ou às vezes até um vício mental. O que é um vício mental? Tem pessoas que têm problema na área da libido, da sexualidade. Certo. Então, que são vícios também. Você não vê, vamos supor, eu estou vendo o Fabiano aqui, mas às vezes, o que você está no pensamento, eu não consigo te ver no seu pensamento. Eu não consigo enxergar o Fabiano ali, o espírito. Mas o plano espiritual enxerga. Os espíritos enxergam. E nisso você vai estar, não é que eles aproximarem e estão te influenciando, não. Você vai estar em sintonia com aquele determinado ordens de espíritos. Então, se aqueles espíritos têm tendência a tal ação, a parte, vamos dizer, da libido, do desvirtuado na parte sexual, lógico que a sua companhia vai ser o quê? São espíritos daquele gênero. A mesma coisa são de jogos, de azares, ou da bebida, ou seja qualquer, seja vamos dizer assim, da droga, o que for. Aí entra aquele ponto. Nós estaremos sintonizados com determinados tipos de espíritos, sim, que vão gerar pequenas obsessões. Como eles, na maioria das vezes, são eles que nos regem, eu posso ficar aí à mercê de um espírito desse. Espírito. Por quê? Se nós pegarmos o livro Ação e Reação de André Luiz, tem uma passagem lá, que não sei se vocês vão lembrar, é a história de Antônio Olímpio. Ele já tinha sido resgatado, estava na colônia, e André Luiz foi lá para ajudar, até eles fazerem, eu não me lembro, não sei se é Lúcio, o orientador, eles precisavam desfazer aquele arquétipo espiritual, que era o quê? De vidas passadas, que ele havia matado os 2 irmãos, o Antônio Olímpio tinha matado os 2 irmãos por causa de uma herança. E nisso houve um reflexo no plano espiritual. Ele mataram eles afogados e tal, e estavam todos desencarnados, menos o filho de Antônio Olímpio. E esses 2 irmãos estavam procurando vingança. Nessa vingança, eles começaram a influenciar. Como eles não acharam o Antônio Olímpio, porque não foi permitido, porque tudo tem que ter uma permissão, eles começaram a influenciar o sobrinho encarnado. O que eles fizeram? Eles atiçaram o ego dele e a parte financeira. Perdão, gente. A parte financeira.
Nessa parte financeira, o que houve? Ele só queria posses. Aí narra que lá, naquele ambiente da casa, havia só espíritos daquele gênero influenciando. Então há uma diferença quando nós buscamos a obsessão, quando há uma obsessão de vidas passadas. Quando nós nos ligamos a determinados espíritos, é por afinidade. Não existe um espírito fixo ali que fala assim, esse aqui está obsediando ele mais. Não. É quando há já um espírito, um gênero, já que está sempre presente, aquilo ali já gera uma obsessão de vidas passadas. Certo. No livro Tormentos da Obsessão, também conta a história de um padre, e que lá ele abusava de determinados, né? E ele estava conectado a um espírito no plano espiritual, nessa área da sexualidade. E aí vem a necessidade da casa espírita, né? Ao detectar isso, ou às vezes a própria família. É uma forma que pode, né? ajudar. Porque nós sabemos que nas casas espíritas tem as reuniões de desobsessão, que é o que realmente nós precisamos de falar um pouquinho aqui. É uma forma que a gente podia ter falado que pode ajudar. É o que eu ia entrar aqui agora, porque antigamente não, quando eu participei de uma casa espírita, até o fundador foi meu pai. Ele sempre teve uma reunião desobsessiva. Sempre. Desde que o objetivo dele era a desobsessão. E eu achei interessante, uma vez por mês, tinha uma reunião para os suicidas. É um projeto muito bacana, que eu tive a possibilidade de acompanhar e de vivenciar. E tinha essa reunião específica para os suicidas, além das reuniões desobsessivas. E o preparo é totalmente assim, necessário. Dos médios é um preparo mais rígido no caso da reunião desobsessiva, da reunião dos suicidas. Então, por quê? O tipo de vibração. Agora, as reuniões desobsessivas que meu pai fazia, vamos dizer assim, coordenava, obrigado. Era direcionado ao público-alvo mesmo. Muitas pessoas chegavam lá com problemas gravíssimos, de obsessão mesmo, que a pessoa chegava, nem andava, a pessoa chegava às vezes carregada, e às vezes dava lá, quando ia tomar o passe, ela caía ali mesmo, vamos dizer, né, pela comunicação do espírito, que não aceitava. Às vezes recebia comunicação em casa. E é importante, né, o Fabiano, que você falou uma coisa no início do episódio aqui, é importante destacar que na época de Kardec não existiam as realidades que hoje nós estamos nos deparando. Então, essa fala do William agora é uma fala de situações que já existiam na época de Kardec. Sim. Aí as perguntas foram direcionadas, né, especificamente para esse, digamos, público-alvo. Hoje, a espiritualidade, ela faz a obsessão em determinadas pessoas usando as redes sociais, que aí vem as bets, etc. E, embora não esteja na codificação, mas se trata de quê? Obsessão. Sim. Por isso a necessidade de que as pessoas possam buscar um tratamento não só da obsessão, né, através da obsessão, mas a casa espírita ela oferece o quê? O passe espírita, o acolhimento através do atendimento fraterno, a água frutificada. Então, tudo isso aí são elementos que a Casa Espírita disponibiliza para as pessoas. Né? São prevenções que a Casa Espírita já passa. Mas é importante a gente trazer isso aqui, porque o problema está aí. O que eu vou fazer com ele? Então, aonde a Casa Espírita pode nos ajudar? Uma coisa que eu acho interessante é assim. Quando nós falamos em obsessão, nós falamos de desobsessão. A reunião hoje de desobsessão, ela é muito séria, por exemplo, para trabalhar com ela tem que ser sério. Sim. Então eu falo assim, onde que é o objetivo hoje dos médiuns, permanecer com o estudo. Mas eu só gosto do evangelho. Não, tudo bem, o evangelho você tem que ter ele com você e, vamos dizer assim, administrar ele a todo tempo. Mas você tem que conhecer as causas obsessivas. Você tem que conhecer o processo das obsessões. Você tem que conhecer que é desde a obsessão simples à fascinação. Porque esses jogos geram fascinações.
Sim. É uma obsessão através da fascinação. Com certeza. Entendeu? mesmo. Então, por isso que eu falo, nós temos que saber as classificações de obsessões. Sim, mas o que é importante, né, Fabiano, o que ele está falando ali é porque muda-se os cenários, mas o problema é o mesmo, É o mesmo. É o mesmo. né? A gente vê assim, muito das vezes, pra gente encerrar aqui, que a gente já tá extrapolando um pouco, o que gera muitas vezes também o fascínio, que a doutrina espírita traz muito isso pra gente falando de fascinação, o fascínio pelas coisas fáceis. O fascínio pelo dinheiro fácil. Né? Então, muitas vezes, nem é em si pelo o jogo, mas às vezes pela tentativa de dinheiro fácil. Exatamente isso. Muitos vão para o trambique, outros vão para erros, né, em fins, mas aí sobre uma influenciação sempre de tentativa de dinheiro fácil. Sim. Divaldo fala isso, através de Jonas Jones, ele nos traz as paixões terrenas. As paixões terrenas. As paixões mal resolvidas, as paixões que nos levam às quedas. Em relação a isso, se nós formos olhar, o nosso desejo às vezes fala mais alto do que a nossa realidade ou da nossa razão. Então, por isso que a espiritualidade hoje, existe um momento, a espiritualidade é Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, vai ser pátria do evangelho. Ela já é. Mas está havendo tantos transtornos? Mas existe esse lado, que é a espiritualidade também, que lida com o lado mal, ou o lado orgulho materialista, também trabalha, também evolui, gente. Hoje já é outro método que eles usam para influenciar o quê? Para que influenciar o encarnado ou os espíritos, para que possam ter novos prazeres. Se eles não têm campo, se eles não têm a quem influenciar, eles vão ter que evoluir. E só uma coisa rápida também, que você falou que já está estourando. No caso, poderia ser até um tema para vocês depois, não sei, é uma sugestão. Pode sugerir. A importância do estudo do objetivo da obsessão. Porque para os médiuns que frequentam, que fazem parte também, eu vou falar assim, é doído. Porque à medida que você passa a trabalhar com essa forma de desobsessão, você vira alvo dos espíritos também. Sim. Daqueles que estão cobrando uma dívida que não querem, de um que eles acham que são devedores deles. Não querem que você ajude o outro. Eles não querem que você ajude. Não só nessa parte de desobsessão, mas a casa espírita, quando já está funcionando, você tem adversários. Então a parte mediúnica, por isso que eu falo, a importância de nós médios estarmos preparados para qualquer essa situação que possa acontecer mediúnica. Então, a vigilância é importante, nós falamos, mas o preparo através do conhecimento é muito importante. Muito bom. William, nós estamos realmente chegando ao fim aqui. Eu queria que você nos desse uma mensagem final aí, considerando que nenhum vício nos define, qual que é a principal mensagem que a doutrina espírita pode emitir sobre esse tema? O vício não nos define, mas a doutrina espírita pode trazer para você eu falo assim, uma proposta da transformação ou o quê? Fala para nós. Eu tenho um objetivo comigo que eu sempre sou muito apaixonado com o Evangelho do Cristo. Então, primeiramente, eu me apego, não é que eu me apego, é uma maneira, pobreza de fala, vamos dizer assim, de pronúncia, mas eu tenho comigo o Evangelho do Cristo. É uma das coisas muito importantes que nós temos que aprender a trabalhar, que a gente tem que aprender a introduzir em nós. Mas é contra o vício. Trabalhe com o Evangelho. À medida que você trabalha com o Evangelho, você passa a ver o que Jesus fala quando você vai até o doente, quando você sai de você e passa a ir ao próximo. Sim. É quando, à medida que nós saímos de nós, buscarmos objetivos para a nossa vida. Por que às vezes ainda há falha e pessoas estão procurando fugas através dos jogos ou de vida fácil, vamos dizer assim? Porque falta um objetivo. À medida que você tem um objetivo de um trabalho, à medida que você cria um objetivo de falar assim, não, eu vou criar algo que vai beneficiar a mim e muitas pessoas. É quando nós esquecemos nosso lado egoísta, paramos de pensar em nós e começamos a pensar no próximo. Sim. A casa espírita hoje, qual que é o objetivo dela? Não é o próximo.
Sim. Não é de fazer o melhor possível para todos aqueles que vierem buscar? Isso não só a casa espírita, mas eu acho que qualquer templo religioso é levar o melhor às pessoas e à família. Muitas pessoas chegam aqui hoje, às vezes não está querendo pão, não está querendo a água, mas está querendo uma palavra amiga. Sim. Às vezes está querendo um abraço. Um Às bezerro vezes de quer só vir. só vir e escutar uma palavra Escutar amiga. uma A pessoa, às vezes, quantas vezes a gente chega e fala, nós que somos oradores, a gente chega na casa espírita, a filha fala assim, nossa, hoje eu me senti que eu não ajudei ninguém, que o meu estudo Mas foi, você estava né? sendo ajudado. Aí chega uma pessoa para você e vira e fala assim, poxa, você falou o que eu precisava. A gente ouve muito isso. Poxa, você falou o que eu precisava, você hoje me ajudou muito. Então isso não é que eleva o nosso ego, mas isso é gratificante. É gratificante. Sim, que você está no caminho certo, né? É, o caminho certo. Perfeito. É isso né? aí. É nos evangelizarmos. É só para Eu encerrar. concordo. No Consolador, por Emmanuel, nos fala qual a maior necessidade do cristão, a maior necessidade do médium. É se evangelizar. E no Evangelho está lá, reconhece o verdadeiro cristão ou espírita por tentar mudar as suas más tendências. Se pacificar, né? Então nós temos que estar sempre orar e vigiar. Não é fácil você hoje querer mudar algo que já vem há décadas, mas o momento de transformação chega. Bacana. Isso William. aí. Ô, meu querido, as bets estão aí e a doutrina espírita também está aí para poder consolar, receber as pessoas que estão com dificuldades nesse campo aí. Fabiano. Vamos observar que a gente tem que tentar ficar longe dessas más tendências. A gente já sabe que é perigoso, então não vamos nos arriscar, porque a gente não sabe o que nos espera. A gente sabe que todo vício nasce pequeno, né? Mas a gente também, igual o Luiz falou, temos a consolação de que toda libertação também nasce passo a passo. É um pequeno passo de cada vez. Né, William? Os braços que aram não tem tempo para ociosidade, né? Exatamente. Então, os braços que trabalham e a boca que ora não tem tempo, né, de reclamar. Fala bonito, hein? Tá. Hein? Vou terminar aqui, hein? Né? Então eu falo assim, reclamarmos menos e dar tudo que podemos dar-nos graças. Muito bem. Né? Luiz, William, muito obrigado. Eu que Fábio, agradeço. que está aqui com a gente sempre. Obrigado pela participação de hoje. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se gostou, curte aqui esse episódio, compartilha aos demais, se inscreva no canal aquele que não é inscrito. Ajude a fortalecer aqui essa corrente do bem. E fica aqui o meu abraço. Quer despedir para nós, do pessoal de casa? Um grande abraço a todos os nossos seguidores, aos simpatizantes com a doutrina espírita, com a espiritualidade de uma forma geral. E agradecer mais uma vez ao William, um grande amigo que tenho, que nós conhecemos há muitos e muitos anos na caminhada espírita, no Centro Espírita Lázaro. Suas considerações finais, meu querido William. Eu só queria agradecer, espero ter atendido, né, o objetivo de hoje. Rapidinho, mas tem alguns livros que a gente pode também ajudar, né? Reforma Íntima Sem Martírio, né, da Irmãs. Esse livro aqui é muito bom, O Despertar de um Alcoólatra. Isso aqui é no plano espiritual. Show. É o despertar dele no plano espiritual. Mostra assim, que aí né? o pessoal vai... E Depois o Fábio vai colocar lá para nós, né, Fábio? Isso. as obras básicas, né? E o Dr. Marcos também, Sim. ele tem os livros. Marcos Alberto. Memória de Memória de Toxicoma. Ele esteve aqui, falou Isso. com a gente. Então, são livros bons que acho que ajuda nós, Ajuda né, na muito. direção. E quem tiver o psicológico e tiver já um preparo doutrinário, não percam Memórias de um Suicida. Bacana. Mais uma vez, muito obrigado ao pessoal de casa e até o próximo Despertar Podcast.